Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Sempre. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio da série Mulher 50 Mais. Eu vou conversar aqui com a doutora Samira Rios. Olha, a doutora Samira está se divertindo aqui, ela é incrível. Tudo bem, doutora Samira? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na Rede Sempre, né, TV. E é um prazer estar aqui mais uma vez com você para falar sobre esse assunto especialíssimo e atualíssimo também. As mulheres 50 mais. Mulheres 50 mais. Na verdade, é sempre uma honra recebê-la, né? Já é de casa, já esteve aqui algumas outras vezes com a gente. Esse é um assunto que, inclusive, tem já em pauta para sair no site, uma matéria muito bacana que você está respondendo aí umas questões que a gente já levantou de acordo com dúvidas que a gente vem recebendo do público. E também a gente tem visto muita coisa na internet hoje, ela serve para criar esse desespero na mulherada também, né? Porque vem muita notícia e a gente precisa de alguém confiável, um profissional confiável que tenha essa competência, essa habilidade, esse conhecimento para poder apoiar essa mulher 50 a mais, né? A mulher está no mercado de trabalho, está fazendo dinheiro, está fazendo riqueza, está construindo patrimônio e precisa se preocupar com ele. O que seria, assim, da forma mais clara, uma sucessão patrimonial? Como a mulher pode pensar nisso? Porque às vezes ela pode pensar, ah, mas eu só tenho uma casa aqui, ou eu só tenho uma poupança aqui, como é que eu posso pensar num planejamento? Porque o que eu tenho hoje de riqueza, em 10 anos, pode triplicar. Então, eu devo pensar nessa sucessão patrimonial antes mesmo do patrimônio existir, quando eu estou construindo isso, doutora? Patrícia, esse é um ponto fundamental, né? Como você vai iniciar? O que você tem de patrimônio não é o mais importante. Por quê? Porque quando chegar o patrimônio, se você estiver um caminho sendo traçado, porque um planejamento patrimonial, ele não vai ser estático, ele não vai acontecer apenas uma vez. Ele vai acontecer por vezes. E a necessidade de você atualizar, a necessidade de você retirar, a necessidade de você doar, a necessidade de você alienar, a necessidade de você até A ter vida é uma roda que viva, né? financiar. Então, é muito Dinâmica. dinâmico, é dinâmica. O patrimônio da pessoa, ela tem que ver dessa forma. Até porque, se você parar, você não vai se desenvolver. Verdade. Então, o planejamento é durante a sua vida. Bom. Durante a Então, sua desde vida. que a gente começa, né, a lidar com o recurso financeiro, a lidar com o dinheiro, inclusive precisa se quebrar muita crença, né? Porque às vezes a mulher pensa que ela não tem essa competência, essa habilidade, essa liberalidade para guardar, né, para investir. Às vezes a gente fica naquela sensação de prover a sobrevivência. E hoje a gente percebe que a mulher ela tem avançado muito, às vezes até com pequenos negócios. Né? Recentemente eu acompanhei uma empreendedora que, aos 60 anos, doutora Samira, ela resolveu fazer quentinha de feijoada. E, de repente, ela começou a faturar 170 mil reais por mês, né, aos 60 anos. Então, a mulher ela tem tido esse brilhantismo pós-50, né, nessa questão financeira. Então, é importante acompanhar todo o processo. Né? Começou a movimentar recurso, ter essa consciência. Isso. Porque é muito importante para a mulher, nesse momento, que ela tenha um olhar especializado, né, de um especialista para essa área que ela está desenvolvendo. Porque isso não envolve só a vida dela, né? Ela tem que pensar que e na falta dela, né? Como esse patrimônio pode continuar, como esse patrimônio será distribuído, então, ela tem que ver quem são os herdeiros dela. Existem aí os herdeiros necessários, que é o que a gente chama, né? Aqueles herdeiros mais próximos, se ela for uma mulher casada ou se ela mantiver uma união estável. Então, ela tem que ter esse olhar mais apurado e até para se proteger dos riscos desse patrimônio estar depois vir a ser partilhado de uma forma que ela não gostaria que fosse partilhado. Então, o regime de bens, ele vem proteger esse patrimônio. Muitas vezes as mulheres, elas se desenvolvem muito mais no patrimônio do que os seus companheiros. E muitas vezes pode até haver aí uma confusão patrimonial dela investir bens que ela já tinha nessa empresa
que não interessa o que ela tem, qual o objeto da empresa, se é a quentinha, se são imóveis, né, em comparação de um investimento que começa pequeno, né, o imóvel geralmente você já começa com um investimento maior, uma quentinha você começa com um investimento menor, mas não deixa de ser o seu patrimônio. Então, e outra coisa, aí ela, todo mundo que vai formando patrimônio, ele vai formando com a intenção de crescer. Então, quando for crescendo, que seja um planejamento bem feito, adequado à situação de cada um. Aqui a gente não tem um modelo para falar sobre um planejamento patrimonial, mas que cada um, de acordo com a sua realidade, o especialista ali, uma equipe multidisciplinar, não só o advogado, mas nós temos outros profissionais também ali que se envolvem nesse planejamento e que vai dar uma segurança jurídica maior para essa mulher. Muitas vezes a mulher, ela não tem noção do quanto que ela tem de patrimônio. Então ela não, ela vai construindo de forma Aleatória, né? desordenada e não consegue nem mensurar o que ela tem, como onde ela quer chegar, o que ela vai fazer. Eu atendo muitas mulheres que hoje a gente tem uma formação de família normal, que é a família mosaico. São famílias que, quando elas se unem, né, quando o casal ele se une, ele já vem com patrimônio dele pessoal, particular, ela já vem também, ela já vem com filhos de relacionamentos anteriores, ele também. Então, ali a gente tem que ter esse cuidado de fazer esse planejamento, porque vai chegar um ponto que vai haver ali uma confusão patrimonial se eles não cuidarem. Então, os herdeiros daquele outro relacionamento, daquele o casal, o companheiro, ele certamente ele vai herdar o patrimônio daquela pessoa que construiu tudo sozinha, vamos dizer assim. Então, eu atendo algumas mulheres que casaram com pessoas. A gente aqui está falando de mulheres porque o nosso objetivo são as mulheres 50 a mais, mas serve também para os companheiros e maridos, cônjuges, né, tecnicamente falando. Mas que elas têm que fazer um planejamento porque, em caso de separação ou divórcio, muitas vezes aquele imóvel particular ele não comunica. Por que que eu falo muitas vezes? Porque, em regra, ele não comunica. Mas se você não tiver cuidado, se você vendeu aquele bem, adquiriu um outro bem na constância do relacionamento e você não tomou certo cuidado técnico, aquele bem vai partilhar. É muito importante prever Então, todas essas coisas, né? prever, e são detalhes que só vai verificar ali um especialista. E tem que ficar documentado, não é apenas você alegar, você tem que comprovar qual a origem, porque patrimônio existe uma linha de, de sucessão, não é uma linha de sucessão mesmo que a gente fala que tem que ter no cartório de imóveis, e cada ato que for realizado no cartório de imóveis daquele Bem referido, específico. daquele bem específico, ele vai ficar registrado ali. Olha, esse assunto, doutora, por mais que a gente esteja aqui falando na televisão, né, falando na internet, ele é um assunto até que constrange a gente enquanto mulher, quando a gente olha para o amor. Né? A gente fala assim, nossa, a gente está falando de amor, de casamento, de família. E aí, muita gente que não quer falar sobre isso acaba se deparando com situações muito difíceis, porque a gente sabe que as relações não são eternas, né? Como a gente às vezes imagina naquele amor romântico, né? Então, ainda que seja, né, ainda que se consiga ter relacionamentos duradouros, longínquos aí, é necessário que haja a proteção patrimonial, porque é um grande risco a vida, né? Então, hoje os interesses são amanhã podem mudar, e a gente tem visto pessoas chegarem a atos radicais, né? A gente tem visto aí pela televisão, pela internet, morte, a Uhum. gente tem visto envenenamento. São coisas muito trágicas, né? Muito trágicas. Eu sei que a sua área do direito não é essa, mas às vezes essa tragédia toda que está aí está dando um sinal de alerta para quem, graças a Deus, não está vivendo essa tragédia e não quer correr nenhum tipo de risco. É fundamental hoje que as relações amorosas, afetivas, elas passem pelo viés, a percepção de um cuidado com o patrimônio, né? Isso. Patrícia, nós temos nos relacionamentos infelizmente, a prática do tabu
né, do não diálogo sobre a questão patrimonial. Então, quando fala que eu tenho esse patrimônio, vamos resolver, não existe esse diálogo. É muito, ainda há uma questão muito omitida, né, nos relacionamentos. Geralmente, quando é tomada uma decisão, é o homem que toma a decisão, que ele tem um planejamento, que ele vai vender aquele imóvel, porque ele precisa aumentar certo Que patrimônio. é liquidez naquela Exato, hora. aí precisa vender. E para vender, ele precisa da assinatura da esposa, né? Quando o imóvel está realmente todo regularizado, que é o recomendável, que o seu imóvel esteja regularizado. Então, ele precisa ali da concordância da sua esposa. Então, essa mulher, 50 a mais, porque não é uma e não duas que eu já tive contato, elas simplesmente elas não recebem a sua meação sobre aquele bem que é vendido, que é alienado. E também não recebe nenhuma satisfação Quando vê, já do foi. fruto daquela venda. Quando ela assina, já foi. O dinheiro já saiu, o dinheiro já foi investido em quem ela nem sabe. Isso, gente, eu tô falando em regra geral, né? A gente, graças a Deus, tem algumas questões que são resolvidas, mas a regra geral é essa, Patrícia. Por isso que muitos litígios eles vão para a justiça, porque a justiça está abarrotada de processos de família. Por quê? Porque as pessoas não resolvem em casa. Quem vai resolver? O judiciário resolve. Muitas omissões de patrimônio. Muitos patrimônios que são colocados em nome de terceiros. Olha que a gente está falando de coisas distintas, mas que todas têm a ver com a mulher. Com a mulher. Porque é Patrimônio da mulher. quando a mulher, por exemplo, faz o próprio patrimônio, né, ela tem ali um histórico pessoal. Né, ela sozinha construiu um patrimônio e aí lá na frente ela assume um relacionamento. Ela precisa proteger esse patrimônio. E também quando ela, por exemplo, fica 30 anos casada com alguém, ele constrói esse patrimônio junto. Mas na hora de tomar as decisões, ela não se previne, não prevê, na verdade, Não. que ela precisa se prevenir. As mulheres geralmente elas não têm uma cópia de um contrato Não sabe de em nada. casa. Não. Elas não têm uma cópia. Elas não sabem de onde é que o marido guarda o contrato. Entrega a vida, Não. assim. A vida dela é totalmente entregue na mão dele. Isso, Patrícia, eu vejo que é bom, não é ruim. Não é ruim porque quando você confia na pessoa, o casamento é isso, o casamento é confiança em primeiro lugar. Você assina ali um contrato de convivência, que é a certidão de casamento. Você ali, a presunção é que você realmente participe de tudo, né? Mas infelizmente a gente não vê isso na prática. Então, alguns sinais, né? Vamos dizer aqui, alguns sinais que o seu relacionamento ele tem que ter algum ajuste. Por exemplo, quando chegar você tocar no assunto do seu patrimônio e a pessoa que está ao seu lado falar que vai colocar o nome, o seu patrimônio imóvel em nome de terceiro, pode ser em nome de um parente, pode ser em nome de um sócio, pode ser em nome de um conhecido, um vizinho, porque ele vai pagar menos imposto. Como é que pode isso? Então, muitas vezes é essa desculpa que é dada. Né? Por exemplo, porque eu não posso, porque senão meu nome vai ficar, todo mundo vai saber que eu tenho dinheiro, então não pode. Então, esse não pode, ele tem que ser investigado. Né? A mulher tem que acender uma luz amarela na cabecinha dela para investigar essa situação. Por exemplo, muitas vezes os maridos, eles colocam os imóveis em nome da mãe dele. Então, quando ele falecer, vai para o inventário de quem esse imóvel? Ou quando a mãe falecer, esse imóvel vai para o inventário da mãe, não vai para o inventário dele, não vai para o divórcio, não vai para nada. Muitas vezes os irmãos dele vão querer a partilha daquele imóvel para eles, porque o imóvel está em nome da mãe. Então, olha a confusão, às vezes a gente desenha, viu, gente? A gente desenha, porque muitas vezes é complicado entender só falando. Porque como é que você tem um patrimônio, um casamento de 30 anos, como você falou, que é normal hoje a mulher com 50 a mais ter 30 anos de relacionamento. Ela começou com 20. Esse relacionamento e com confiança. Muitas vezes ela não cresceu profissionalmente porque o marido não deixou, porque ela passou 30 anos criando os filhos. São várias realidades. São várias. Ela criou os filhos, depois ela foi cuidar da casa. Depois ela chega a uma idade que ela não vai mais para o mercado de trabalho. Ou, às vezes, essas mulheres aí que você citou, a mulher que foi investir, que foi
fazer a sua própria empresa de quentinhas e conseguiu sucesso. Mas são mulheres que têm histórias maravilhosas. Então, os 50 a mais, quando ela diz assim, eu não tenho mais, não faz mais sentido esse casamento, na verdade ela não sabe nem o que patrimônio ela tem. Então, eu estava falando dos sinais, né? Quando ele fala que o imóvel vai ser colocado em nome de terceiro, porque vai pagar menos imposto, então não vai pagar imposto nenhum. Mentira, não existe nenhum imposto que você não tenha que Não existe pagar. nenhuma possibilidade, né? Primeiro que tem que ser em nome da pessoa. Se está em meu nome, é meu. Se está em nome de Patrícia, é dela. Enfim, não tem transferência, não tem abrir mão sem que você pague algum imposto. Então, as coisas mais certas da nossa vida é que nós vamos morrer, que nós vamos pagar imposto enquanto a gente estiver vivo aqui. Então, não tem alternativa. A gente não tem alternativa, né? Se você não quiser pagar imposto, é porque você não está ganhando dinheiro, né? Infelizmente é isso, é uma troca. Você ganha dinheiro, você paga imposto. Você ganha dinheiro, você paga imposto. Então, e para quem tem patrimônio, é a regra. Todo mês você recebe sua conta. Então, muitas vezes as mulheres elas são empresárias também, elas são, inclusive, um alerta para as mulheres 50 a mais. Elas são colocadas como sócias em empresas, até mesmo com o próprio marido. E ele é o administrador, ela é a sócia, mas ele é o administrador, ele faz tudo. Ele transfere o patrimônio da família todo para o CNPJ, como integralização de capital, Várias enfim, alternativas ali para que várias ele esteja sempre alternativas no para comando. que ele esteja sempre no comando. E outra coisa, quando o imóvel está no CPF do casal, precisa ali da autorização, que a gente fala de outorga auxória, a autorização de um deles ali para que o outro possa vender. Só que quando está no CNPJ, essa é uma liberdade muito maior. Porque você não sabe o que está ali no contrato social, quem está administrando, quem pode alienar, quem pode assinar. Entendeu, Patrícia? Então, Complicado, né? muitas vezes a mulher entrega seu patrimônio confiando, lógico, é a única alternativa que ela tem é confiar. Só que pela falta de conhecimento dela, ela acaba com prejuízo e o prejuízo não é pouco. Olha, eu ouso dizer que às vezes até por esse comodismo que é muito da mulher, né? Eu tô aqui, acreditar nesse amor romântico, eu tenho os filhos, tem tantas outras preocupações, tem tantas perspectivas para que a mulher viva numa bolha, né, e acredite que ela não precisa realmente de fato tomar parte de uma empresa, porque a gente dizer que a mulher hoje não está informada eu acho que é um pouco a responsabilidade nossa. Nós não queremos ver, né? O pior cego é o que não quer ver. Nós não podemos dizer Né? que a gente desconhece a lei. Não pode. Não Porque pode a gente alegar. Já tá aqui, acho que no quarto, quinto não podcast. Não pode alegar que desconhece a lei. A gente não pode. Nós estamos aqui falando para a mulherada do Brasil inteiro. Nós somos pioneiras nesse assunto, né, doutora Samira aí, ó. Já fizemos live e tal, então os maridos, quando nos vê no ar, já muda de canal, entendeu? Fala essas duas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ri, que a gente brinca aqui, mas olha, no nosso particular aqui, nós temos amigas em comum, inclusive, a gente já conversou muito sobre isso, de passar por situações muito difíceis, né? De pessoas assim que receberam uma herança de pai, de mãe, e aí empresta, né, com a boa intenção para um negócio da família e depois terminar sem nada e ainda ser o marido, né? Isso, porque isso acontece. Isso aí acaba que é aquela questão técnica que a gente fala no direito, que é a confusão patrimonial. Você não especificou ali a origem daquele patrimônio. De onde veio aquele patrimônio? Ele vai ser doado, ele vai ser integralizado, como? Você vai ter sua parte? Então, a questão da segurança jurídica, muitas vezes as pessoas pensam que o advogado, ele é um custo, e aí eu não tenho esse dinheiro para gastar. Só que depois, quando ela vai precisar de advogado, aí ela vai ver quanto de prejuízo que ela teve, porque não se preveniu, não teve uma prevenção adequada, porque se o advogado vai analisar aquela documentação, ele vai apontar para essa mulher todos os pontos que ela tem que ter cuidado e que ela não pode assinar. Olha, se você verificar essa opção, você não vai fazer. Se você verificar essa opção, você não vai fazer.
Então, tem casamentos que são verdadeiras Labirintos ali, né? labirintos, e tem uns que são assim, parques assim, de ilusões, né? Ilusões. Muitas, atendi já mulheres que elas falavam assim, doutora Samira, eu viajava com ele 2 vezes por ano, uma viagem nacional, uma viagem internacional, fora as viagens mais próximas. Mas assim, sempre nós tínhamos condições de viajar. Então, para mim, meu marido tinha muito dinheiro, quer dizer, nós dois tínhamos muito dinheiro. Só que ela nem sabia de onde vinha aquele dinheiro. Quando descobriu de onde vinha aquele dinheiro, era de empréstimo que ele fazia, era inclusive até de empréstimo da própria família, que ele dizia que ia aplicar, e esse valor que ele dizia que ia aplicar é o que ele estava gastando com eles. Coisas assim que a gente pensa que acontece só em filme. Mas no dia a Mas dia, no dia a de um dia, as pessoas. escritório de direito, você vê tudo isso, né? Muitas coisas, assim, histórias que realmente quando chega pra gente, a gente não tem como fazer milagres, né? A gente tem como bloquear algum bem, existe essa opção. Se o bem estiver em nome da pessoa, existe, que seria o mais fácil, mas nunca está em nome da pessoa. Então, existe ali uma verdadeira investigação, um verdadeiro Sherlock Holmes, né? Para a gente saber O que está do que está acontecendo ali, né? acontecendo, porque e a mulher não sabe nem por onde começar. Olha, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva de reposicionamento da mulher, né? É necessário se reposicionar. Não dá para ficar dentro de um casamento 10, 20, 30 anos como se fosse ali uma Disney, né? Totalmente protegida, sem pensar em uma perspectiva de dificuldade, porque essa hora chega, os filhos crescem, né? A pessoa pode ser surpreendida até mesmo com uma morte também, com acidentes. Então é importante se pensar nisso tudo, né? É, Tanto que a gente tem falado muito aí também sobre a questão da previdência para a mulher, a questão dela aplicar o recurso dela não é apenas ganhar o dinheiro ou achar que porque está bem casada, entre aspas, né, naquele momento ali, a vida está segura, né, até o fim dos dias. Existem surpresas. E talvez, doutora Samira, o mais importante seja uma pessoa estar atenta a quem ela é de verdade, o posicionamento dela, os custos que a vida dela tem. Tem mulher que não sabe quanto que ela custa no mês, não fez aquela autoavaliação. Olha, eu preciso de X para viver. Né? Então a gente precisa se alertar para tudo isso, né? tem uma alerta importantíssimo, que nem só dos bônus que a mulher aproveita o casamento, a mulher aproveita também dos ônus. Então, a depender do seu regime de bens, você também vai participar das dívidas. Olha aí, outro problemaço. Então, quando você vai participar aquela dívida foi em proveito da família ou em proveito apenas de uma determinada situação para que ele arque com aquela despesa sozinho. Então, se você não se precaver para isso, o seu esposo que fez um empréstimo, fez um financiamento, Acaba que tudo volta para a família ali. penhorou um imóvel para determinado investimento, aquele investimento realmente ele não fez, desviou o patrimônio para outra coisa que você não ficou sabendo. Então, aquela dívida, sempre, a maioria delas, você não vai conseguir provar que não foi proveito da família. Então, você vai estar com o seu nome comprometido, com o seu CPF comprometido, porque o credor, ele vai procurar você também. Porque se o seu regime for da comunhão parcial de bens, você também participa das dívidas. Agora, se o seu regime for da separação total de bens, você ainda pode realmente se proteger mais. Olha, na verdade, esse assunto, às vezes a gente pensa assim, isso é coisa de quem tem muito dinheiro, né? Coisa dos artistas. A gente vê aí, hoje mesmo eu vi notícia da Shakira aí, né? Que não quis casar com ninguém porque não queria perder o dinheiro. E tem tantas coisas, né? Tem brasileiras também. Agora teve o divórcio aí da nossa querida Ivete Sangalo, que pensou, né? Pensou em proteger o patrimônio. Então a gente sabe que quando se fala disso, a gente pensa assim, em alguém que tem muito dinheiro, muito patrimônio, a gente não traz para a nossa vidinha comum, do senso comum. Porém,
esse é um problema que atinge a Olha, maioria das mulheres comuns no dia a dia, olha, né? Patrícia, se a gente fosse listar aqui os problemas que chegam no escritório e os problemas que chegam no judiciário, porque muitas vezes a gente tenta que não chegue no judiciário, né? Porque a gente faz uma composição extrajudicial, e mesmo assim o mais correto é levar ao judiciário apenas para a homologação judicial, para que o cliente tenha Fique ali uma realmente, segurança jurídica. Mas quando eles realmente não aceitam a composição ali no escritório, eles vão direto para o judiciário. E são coisas que são solicitadas ali que não tem nem cabimento. Pessoas que moraram com acho que 2 meses, 3 meses, e já querem metade do patrimônio, achando que tem. E assim, só aquela dor de cabeça de você passar por aquela situação já é um já, processo já é ali. um processo doloroso. Doloroso, porque a pessoa fica realmente insegura. Será que eu vou perder meu patrimônio? Nós tivemos um caso é, de o pai transferiu tudo para o nome do filho para fraudar a ameação da mãe. Casos muito corriqueiros na justiça, que hoje está ficando assim muito mais claro e mais fácil de ser Tá ficando evidente, né? provado, né? Então, a companheira do filho, sabendo que os bens estavam em nome dele, o que foi que ela fez? Providenciou logo a ação da partilha de bens, a dissolução da união estável e a partilha dos bens. Ela sabia que não era dela aqueles bens, mas estava em nome do filho, que era o companheiro dela. E o pai colocou tudo como se fosse compra e venda, ou seja, para o direito é uma situação nula, né, se ficar comprovado que houve uma simulação. Porém, até aquilo ficar provado no judiciário, se a pessoa realmente trouxer provas, e é um trabalho de formiguinha mesmo, né, para convencer o judiciário de que aquilo foi uma simulação, que aquela senhora que já tinha mais de 30 anos de relacionamento vê o seu patrimônio ser perdido até ela retomar. E se ela conseguir retomar? Então, assim, são casos realmente muito tristes, né? Que as pessoas podem fazer criar esses instrumentos, fazer esse tipo de simulação. E a gente vê que hoje está sendo muito mais difícil, mas ainda existe. Vamos deixar seu contato, doutora Samira? Instagram, você está ao vivo aí, né? Samira Ao Rios. vivo, Você tem fala aqui, pra ó, gente aqui. @Samira Rios, advocacia, é o meu Instagram. Tem o telefone, tem o link lá na bio para ir direto para o WhatsApp. Então você está em casa, segue aí agora, @Samira Rios Advocacia. Advocacia, já pega aí o telefone na bio, porque uma assessoria preventiva, ela pode evitar muitos prejuízos. Muitos prejuízos. E a gente falar que não é um evento certo, é a morte. Muitas clientes que eu atendo, que realmente o marido falece e elas não têm nem noção do que ele deixou. Não sabe nem por E onde começar. não, e não vive o luto. Ela vive, eu digo que ela vive a luta. Ela vive uma luta até que aquilo seja resolvido. Nós temos um prazo muito pequeno para dar entrada no inventário aqui no estado da Bahia. Não, no Brasil. Só que nós temos multa na Bahia se ultrapassar esse prazo de 60 dias, 2 meses. E muitas vezes a gente dá entrada sem nenhum documento, né? Porque pode dar entrada sem nenhum documento, até para não perder o prazo. Só que aí elas vão buscar o que elas têm. E muitas vezes elas descobrem que não deixou nada. Elas pensam que tem alguma coisa e também não tem, só tem dívidas. Por quê? Porque não houve nenhum tipo de conversa, de diálogo. O que você tem? O que é que eu tenho? Não tenho nada. Então só tem dívidas. Muitas vezes quando tem até empresa, não tem nada, só tem dívida da empresa. Morava na casa que já era dela, muitas vezes, né? Veio, não construiu patrimônio nenhum. Então a gente chama hoje até, voltando para essa é a questão da morte, né? Quando você está ali abrindo o inventário, ainda para saber o que tem para fazer a transferência do patrimônio. Aí muitos herdeiros me perguntam, doutora Samira, se não tiver deixado herança, se tiver deixado só dívidas, quem paga isso, né? Aí a legislação traz que o que paga a dívida deixada pelo falecido é o seu patrimônio. Se ele deixou patrimônio,
paga-se as dívidas, né? Que é a prioridade, é pagar a dívida. E o que sobrar, se tiver alguma coisa, é que faz a partilha para os herdeiros. Olha, é um assunto para a gente ficar aqui mesmo, Muito. tocando terror aí nessa mulherada 50 mais que precisa acordar para a vida. É isso aí, tá, minha gente? 8 de agosto a gente tem o nosso encontro aqui a partir das 14 horas. Vamos ter 12 mulheres palestrando, tá? Você pode fazer a sua inscrição solidária, apenas uma cesta básica. Você vai ter acesso aí a 12 grandes profissionais nesse nível aqui de doutora Samira Rios. Você vai estar conosco aqui no Mulher 50 Mais, né? Com certeza, estaremos juntas para falar sobre esse assunto, continuar a alertar. É um assunto que todos os dias tem dúvidas, todos os dias as mulheres vão conhecendo ainda os seus direitos e o que fazer, o que não fazer e para se proteger. E calma, tá, minha gente? Calma. Não quero ninguém brigando aí com o marido hoje, comendo, tá? Primeira coisa, começa a seguir aí a doutora Samira, pega o telefone, liga agora. Não vai dormir no ponto mais, porque às vezes a gente não muda de atitude porque a gente não sabe o que fazer, mas quando já descobre o que fazer, aí é hora de ligar a lanterninha, o alerta ali, procurar a doutora Samira. Amarelinho ali. Né? É muito importante essa assessoria em todos os âmbitos, né? A gente sabe que hoje em dia a gente está conversando isso aqui antes de começar o podcast, né? O quanto a gente precisa se proteger, né? Ter ali um bom contador do lado, ter uma advogada, ter alguém que vai orientar. Antigamente a gente pensava assim, eu preciso de um mentor, de um coach. Não, precisa de vários profissionais para você atuar hoje plenamente, né? Saber com quem você compra um imóvel, para quem você vende, tudo hoje está aí na transparência. Uma pessoa pode perder as coisas porque não prestou atenção. Se a pessoa adquirir um imóvel que não tenha o consentimento do outro, mesmo que a pessoa esteja em união estável, a pessoa corre o risco daquela venda ser anulada. Então, imagina. Então, aí você faz toda a venda, você passa tudo pelo cartório, quando você chega lá para registrar, aquele imóvel não pode ser registrado. Não pode ser registrado se tiver atrelado a alguma outra situação. Tem detalhes ali. Imóvel é bem burocrático para você fazer. Agora, muitas pessoas estão abrindo empresas, aí colocam os seus imóveis, né? Como uma moda que existe. Eu vou abrir uma holding para proteger, para blindar meu patrimônio. É bem importante que você procure um profissional que saiba o que está fazendo, porque nem tudo no planejamento patrimonial é a holding, que é um instrumento importante, mas que não é o único e depende muito da questão familiar, da dinâmica familiar. E não precisa ser pessoa milionária, você precisa apenas saber, procurar saber quais são os imóveis que você tem, se você tem aplicações, qual o seu planejamento, o que é que você tem para deixar para aquela pessoa ou outra, porque a família, ela tem várias pessoas ali, muitas vezes você tem seus filhos, você já é viúvo, você constitui uma união estável. Um caso que aconteceu também com a gente. Uma pessoa que viúva constituiu união estável, e aquela pessoa já foi morar no imóvel que aquele viúvo já tinha com os filhos. Só que, quando esse viúvo, se esse viúvo falecer primeiro, o que acontece? Essa companheira, ela vai entrar ali como herdeira, participando em cotas iguais com os filhos, certo? Ok, até aí tudo ok. Só que, quando essa companheira falecer, ela também tem os herdeiros dela. Só que ela não teve filhos com ele. Então, terceiros da família dela vão ingressar também nesse patrimônio na condição de herdeiros dela. Então, é assim, uma situação bem delicada e que precisa ser estudada. As famílias mudaram muito, né? A composição social da família no Brasil ou no mundo inteiro mudou muito. Então, é importante que a gente hoje fique atento a tudo, né? Seja homem, seja mulher, nós fazemos esse recorte, né? Para trabalhar a percepção feminina, mas é isso aí, gente. Se não prestar atenção na vida, a vida não tem rascunho, não é, doutora? Eu costumo sempre dizer isso, não tem rascunho. Então você tem que estar ligado em 220. Eu estou ali com
Nathalie, a nossa corretora, já já ela vem para o podcast aqui também, prestar atenção em tudo, porque provavelmente Nathalie está fazendo um grande patrimônio, então ela já está ali prestando atenção em tudo. Você que está em casa também, você que está aqui nessa live maravilhosa aí de Samira, um grande beijo para vocês, gente. Olha, eu estou esperando a mulherada aqui dia 8 de agosto, tá? Dia 8 de agosto. Não conte a seu marido que você está vindo ouvir doutora Samira Rios, mas largue tudo que você está fazendo e venha para cá no nosso workshop Mulher 50 Mais. É tempo da gente se conscientizar do nosso papel no mundo, porque temos filhos, né? Temos perspectiva de futuro. 50 anos a mulher está começando a vida praticamente, é quando ela tem uma certa liberdade mental, emocional, e aí? Tem que tomar parte disso tudo. Doutora, muito obrigada, viu? Deixe suas considerações finais aí. Pois é, para aprender não existe idade para aprender, né? Exato. Então, por mais que a gente já tenha percorrido muitos anos aí da nossa vida, mas o aprendizado, ele é uma questão básica, né? A gente aprender o que a gente tem que fazer, os nossos direitos, nossos deveres e saber o que é que nós podemos fazer, as ferramentas que estão à nossa disposição para a nossa proteção patrimonial. Muito importante. E, enfim, que todas as mulheres compareçam aqui, né? Todas estão convidadas para o dia 8 aqui no Alpha Shopping. Estaremos aqui com uma programação maravilhosa. Muitas coisas ainda serão ditas que a gente não tem tempo para falar agora, porque senão a gente fica o dia todo aqui, pinceladas aqui, só de uma forma geral, né? Para a gente ficar mais atenta. É isso aí, minha gente. Olha, pode encaminhar dúvidas também, perguntas, tanto aqui para os nossos sites, para as nossas redes sociais, como da doutora Samira, dia 8. Lembre-se que a entrada é solidária, apenas uma cesta básica, tá? Então não vem com desculpa, coloca na sua agenda desde agora. Mulheres juntas, pensando no futuro, pensando no presente, trabalhando o máximo que a gente pode aí para poder crescer e desenvolver essa rede de negócios femininos aqui na região metropolitana de Salvador. Então, você que está em Candeias, Simões Filho, Feira de Santana, Salvador, toda a grande Salvador, essa orla aqui de Camaçari, Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, né? Lauro de Freitas aqui do lado, olha, tem mulheres de todos os lugares. Vocês têm noção? A gente tem mulher aqui de São Paulo, tá? Que vai participar do nosso fórum. Por quê? Porque os negócios, eles são nacionais. A senhora faz atendimento online, por exemplo. Online, no Brasil inteiro. Mundo. Então, nós estamos aqui passando para o Brasil todo. Nossos eventos vão ser transmitidos ao vivaço pela Rede Sempre, mas nada como estar pessoalmente, fazendo conexões vivas com mulheres que são empreendedoras, profissionais liberais, muitas pessoas da área do direito, né, da área da saúde também. A gente vai estar falando muito sobre a saúde da mulher. Então, eu espero por vocês no próximo dia 8 de agosto. Olha, 8 do 8, hein? 2-8 junto aí, ó. 8 do 8 às 14 horas aqui no Alpha Shopping, na sede da rede. Sempre. Um beijo no seu coração, doutora Samira. Muito obrigada, gratidão, viu? Muita sabedoria, muito conhecimento, obrigada, muita querida. luz. Obrigada, sempre gente. À disposição da rede. Beijo para vocês. Beijo.